Muito Sim, importante conhecer a questão do assoalho, que é no meu verdade. caso era totalmente desconhecida. Então é isso, sou uma pessoa comum, normal, que vive aqui Comum e nada, mil e uma utilidades. Você, ó, que beleza. é, e que encontrei o seu curso por indicação de um comentário de uma outra profissional e É fui isso que eu ia te atrás. perguntar, como é que você conheceu, como é que você chegou? Porque a primeira vez que a gente está se vendo, né? A gente se Sim, fala, mas sim, assim, de se ver é a primeira vez, né? é verdade. E você vê, e você tem essa coisa, porque você sabe que eu, tudo, né? Essa história de eu fazer fisioterapia. Primeiro eu fiz educação física, depois fisioterapia, mas tudo foi por causa da dança. A dança foi meu impulso, É, que me impulsionou para isso. E até hoje eu amo também, assim como você, porque eu acho que a dança, além de ser um exercício maravilhoso, que trabalha, ela tem essa coisa da música, do se conectar, sim, né? Ela sim. é maravilhoso, né? Dançar é maravilhoso. E É, você deve ter percebido que tem alguns exercícios da ginástica feminina que eles vêm um pouco da dança, né? Eu tenho, tem sim, alguns movimentos que eu trouxe sim, da dança, sim. né? Quando... E quando eu danço, eu me lembro dos movimentos. Só para Que você ter uma legal, ideia, eu danço no mínimo 5 dias por semana, que né? maravilha. Então, E eu agora uso você está muito. usando o assoalho pélvico na dança. Sim, sim, Olha, estou. você sabe que tem uma aluna minha da PUC? Olha, a gente nem combinou, hein, gente? Tá tudo surgindo aqui. É, Tem é uma verdade. aluna minha da PUC que fez iniciação científica, ela está finalizando agora o trabalho dela. Ela aplicou o método da ginástica feminina em bailarinos. E uma das coisas que a gente encontrou nessa pesquisa, um dos achados da pesquisa, foi justamente eles referirem que a técnica do balé está se beneficiando do uso agora do assoalho pélvico. É, A maioria lá realmente. elas eram jovens, tudo, elas já tinham ouvido falar, mas elas não aplicavam este exercício durante a dança. E agora elas estão aplicando e elas percebem que os movimentos do balé estão saindo de uma maneira mais harmônica, mais bacana. É verdade. Aliás, a descoberta do assoalho pélvico ajuda muito nos exercícios. Então, quando você dá essa orientação de usa o assoalho para você ter força para levantar o seu corpo. Não É, era bem dessa forma que eu fazia tudo. E agora entendi. você percebe que fica muito mais fácil e quanta força a gente tem nessa região do corpo, né? Sim, E que é. ele é o centro, né? Na verdade, assim, aquela região do abdômen, o core, que o pessoal fala no Pilates, né? Sim, sim. Que tem esses músculos abdominais profundos, os posteriores da coluna, mas o assoalho pélvico, ele conecta tudo isso. Então, é dele que sai mesmo. Para mim, assim, ele é a parte mais que equilibra tudo no corpo, né? Não é à toa É que está na verdade. pelve, não é à toa que quando a gente engravida, aquele poder nosso está todo ali na pelve. Então, a mulher tem que conhecer, tem que trabalhar e tem que valorizar essa parte do corpo, né? Sim, exatamente. E o bom é que é essa divulgação. Porque nós queremos não só aprender para a gente, mas a gente quer passar para as filhas, para as É netas. isso, E isso ser isso. super divulgado, porque fica de É, lado e lá na frente, acho que você vai debater um pouquinho sobre as consequências de não fazer esse exercício. sim. Ninguém quer ter esse segredo contido que eu tenho esse e esse problema, mas eu não falo com ninguém, nem com o espelho. É verdade. Você sabe que é difícil, às vezes, eu tô participando aí de um projeto para quem tem incontinência urinária grave já, né, mais severa. E a gente estava procurando pessoas que têm e que pudessem falar sobre isso. Mas ninguém fala, ninguém tem coragem de falar, porque É, não é uma não, coisa bacana de falar, né? não, não. Mas ao mesmo tempo é o que você falou, se a gente fala e se a gente mostra que algumas estratégias podem melhorar a qualidade de vida, podem melhorar essa condição, imagina quanta gente a gente está ajudando, né? A de repente tomar uma atitude, a pessoa nem sabia, está lá em casa sofrendo, não sai de casa. E tem solução, né? Tem Neste caso da incontinência, por exemplo, né? uma das soluções, né? Uma Uma das dá, consequências de fazer o exercício com o assoalho. exato, Realmente, exato. realmente. Denise, aí pensando assim, até uma das dúvidas que as mulheres me perguntavam, eu vou ter esse acesso a essas aulas que você fez, né? Você completou o programa, né, do começo Sim, ao fim, sim, sim. Eu ainda faço, né? Lógico. e você continua Sim, fazendo, que bom. continua. É. E aí uma dúvida foi assim, bom, é online, me mandaram, né?
eu consigo acessar de qualquer lugar? Você chegou a acessar computador, celular e iPad? Como é que Sim, você eu fazia? assisto. Eu faço de todas as maneiras. Se eu estou na minha Tá, sala que tem a televisão, eu amplio isso numa tela maior, né, do meu tá. computador, do meu laptop, eu assisto, ou eu assisto no laptop. E como você também pode baixar no telefone, fica aqui Uhum. uma dica. Aquele É. dia que você está estafada, cansada, você fala, eu não vou naquele lugar especial da minha ginástica feminina. Eu vou fazer na cama, com o meu celular, a aula X que eu faço só deitada. Né? Ah, Então, gostei, gostei. Essa era a ideia, que legal, que bom. então aquele dia Legal. assim, né? Mas que você não deixa de fazer, entendeu? Então eu Tá. acho que essa flexibilidade, por exemplo, quando eu voltar a viajar, o meu telefone vai ter a minha ginástica ali dentro dele, E para eu você poder pode fazer fazer. num hotel, na casa de alguém, enfim. Ainda que você não tenha espaço, como eu falei, você tem aula que te É, permite fazer na cama, que, é, que é bem é, legal, né? Que é bem legal. isso. Ao E menos você, você exercita um pouco. e você achou fácil de mexer na plataforma, de pegar as Sim, aulas? Foi sim. tranquilo? Você tem acho que o nome dela é A Mariana? Mariana, que é A nosso, que faz, dá o Mariana, suporte. sim, ela dá um suporte via WhatsApp, sabe, passo a passo. Então Tá. foi tudo muito fácil. Até quem não sabe nada de computador vai conseguir fazer, sem É, porque problema. essa é uma das dúvidas. Tem gente que não é tão ligado em tecnologia como você, por exemplo, e aí fica preocupado, fala, eu não vou conseguir mexer. Fácil de acessar, né? Não Sim. é um bicho de sete cabeças, Não, mesmo para quem não é muito tecnológico, né? exatamente. Não, não. Outra dúvida, Denise. Você, por exemplo, você tinha um conhecimento corporal muito bom, até porque você dança já, mas do assoalho pélvico não. Uma Sim. coisa que me perguntaram, como é que eu vou saber que eu estou fazendo corretamente o assoalho pélvico se você não vai estar ali comigo? Você acha que pela maneira como você fez as aulas, você conseguiu ir percebendo pelo comando verbal, a maneira como a gente Sim, fez? sim. Eu até acho que é bem legal essa coisa desse curso online, Juliana, porque você, embora você queira estar com alguém, ao mesmo tempo você tem a sua privacidade, porque nós vamos falar ali de ânus, de vagina, de coisas que as pessoas têm algum tabu ainda para falar sobre isso. Então, quando você Uhum. fala sinta seu ânus, quer dizer, você, Juliana, Sim, estabelece as etapas. E a gente sim, vai percebendo. Eu acho que é um crescente, né? Não é que você faz o primeiro exercício e você já sente tudo. Mas depois você sim, fala, sim. nossa, olha, agora. Então, quando você está naquela contagem, você chega no 3, ou no 5, ou no 7, e você fala, eu fiz tudo, passei por todas elas. Você sente mesmo, né? É, E, é. e a primeira aula, que é a aula que você mostra o assoalho, Aquela o teórica, envolvimento. né? Aula Sim, a teórica. teórica, ela é super É. importante, porque ela mostra quais os músculos você estará trabalhando, né? Isso, é E fundamental assistir aí, essa aula, sim, né? sim, sim, é muito bom. É, Então, eu não tive problema nenhum, porque eu achei que esse passo a passo foi muito legal e a gente vai percebendo. E outra, você tem o curso gravado, você volta, né? E isso. fala, mas espera aí, né? Você grava as explicações, que eu acho bem bacana, e É, encoraja a gente a não desistir, né? porque a tendência né? E às vezes, assim, são vários contextos. Às vezes tem gente que está passando por uma fase mais turbulenta, tem muita coisa para resolver. Teve É, uma aluna que me mandou mensagem, falou: não consegui fazer todas as aulas no ritmo de todo mundo. E teve gente que falou: ai meu Deus, eu tô eu atrasada, tô né? atrasada. Eu mesma comecei atrasada, acho que uns 15 Eu dias. lembro. Mas não tem Mas problema, né? não, e É. você vai, e você, Juliana, mesmo aceitou o atraso das alunas e não falou, ó, você está lá atrás, se vira, né? Você não Ah, vai que não, dá. é. Então, eu acredito que todas saíram satisfeitas e Sim, devem estar sim. continuando a fazer, né? Eu Deveriam, espero que porque sim, porque essa foi uma dúvida que me mandaram também. Falou, ó, até no dia da live, não foi que me mandaram, foi no dia da live. Quando acabar o programa, eu preciso continuar fazendo? Precisa, né? precisa. Como você vai cuidar do resto do seu corpo? Você faz Sim. as unhas toda semana, você É. corta seu cabelo todo mês, Isso, né? isso. E é pouco Então, tempo, não é, Denise? Por isso que eu pensei em aulas sim, de 20 minutos, porque assim, são coisas.
que são possíveis de inserir na rotina. E é o que você falou, se naquele dia que você está irritada, você não vai fazer aula de ginástica feminina, você vai lá para as básicas e faz só o assoalho pélvico, por exemplo, né? Ou como nos exemplos que você dá, quando você for lavar sua louça, você faz isso. Isso, Isso que eu ia te perguntar, você está usando, além da aula de Zumba, que você falou que você incorporou o assoalho pélvico aos exercícios da dança, mas no seu dia a dia, para agachar, para fazer movimentos, você está lembrando? Você conseguiu fazer essa conexão? Sim, sim, manter, como você diz, tudo ativado, sim. Sim, sim. E é ativado, gostei. Eu não gosto de falar contraído, porque contração lembra uma força muito forte, né? E cansa, e cansa. E cansa, e às vezes você acaba usando outros músculos, você faz o movimento errado. Quando eu falo ativar, é fazer este assoalho pélvico funcionar junto com a respiração, junto com a postura, que é o que deveria acontecer mesmo, né? Exatamente, exatamente. E me conta, você acha assim, em relação ao... Você teve alguma melhora de sintoma que você tinha? Porque a história lá da menopausa é algo que... Por que a gente pensou nesse curso e o foco foi esse? Porque a partir dos 40, às vezes até antes, né, dependendo às vezes de gestação, tudo, começam a aparecer esses sintomas. Se eles não apareceram, é uma fase muito boa para a gente prevenir, é o que você falou, para a gente evitar que isso aconteça no futuro. Sim. Então esse foi o nosso foco, e é um foco que muitas vezes as mulheres, uma fase muitas vezes que as mulheres começam a ficar mais chateadas, começam a achar que elas não são mais tão bonitas, que a vida não está muito legal. E a gente fala, poxa, não precisa ser assim, né? Então, a ideia de fazer essa ginástica é também valorizar essas mulheres, elas perceberem que elas podem trabalhar o corpo e que elas continuam com muito valor, elas continuam belas, dentro da idade que elas têm, das condições que elas têm, é possível ser muito feliz e ser muito produtiva, né? Sim, é verdade. Eu acho que dentro daquele tripé que você coloca da ajuda na questão da incontinência urinária, da atrofia vaginal e até de uma melhora na sexualidade. E o terceiro ponto ser através do seu posicionamento, do músculo do assoalho, você sentir até uma retração no seu abdômen. Eu diria que, para mim, apareceu justamente essa retração do abdômen, né? Porque a postura agora e os exercícios com assoalho, você começa a perceber uma diferença. Ai, que bom. Você percebe o seu abdômen mais bem colocado, assim, vamos dizer, esteticamente mais bonito. Sim, sim, sim. Tá. E até o sentar agora está um pouco diferente com essa questão da postura. Eu acho que eu era mais relaxada, né? Quem trabalha muito com o computador, sentada, ou está muito num carro dirigindo, então tem essa questão, né? Tá. E também para dançar, né? Então eu acho que tudo isso daí ajudou. Agora, a questão da incontinência urinária eu fiz para uma prevenção, porque eu acho que isso é uma coisa ruim. Tenho conhecimento de muita gente que tem esse problema, até mais jovens do que eu. Sim, sim, sim. Eu tenho colegas que vão dançar comigo, que precisam ir ao toalete antes da aula. Muitas interrompem a dança, tem que sair correndo do toalete e voltar para fazer xixi. Você percebe que quando a música pula um pouco mais, né? Nós temos exercícios de pular, que elas têm que sair. Então, ou então, depois que acaba, vamos tomar um suco junto. Não, mas primeiro eu preciso ir ao toalete e depois a gente vai. Então, eu percebo que não são, é como eu falei, são questões não faladas. As pessoas guardam isso para elas as 7 chaves, elas não dividem isso com o marido, com amiga, com mãe, com irmã, com filha, com ninguém. E precisa desmistificar isso daí, porque realmente é uma consequência. Eu acho que a conscientização é o que torna tudo mais fácil. Sim, porque a partir do momento que você já se posiciona de uma forma diferente com o seu abdômen, você está consciente do que acontece, sim. Você já tem uma situação diferente também como resultado. Sim, né? sim, com certeza. Então, Célia, deixa eu só ver que alguém perguntou alguma coisa. A Ana Cláudia Tayana, a Cláudia é da nossa turma, não é? Aqui, ó. E a Célia está perguntando se a perda de urina acontece em decorrência da menopausa ou da gravidez. E Célia, na verdade, esses dois são fatores de risco para aparecimento da incontinência urinária, né? Existem alguns fatores de risco, e são fatores de risco. A menopausa, por quê?
principalmente pela queda hormonal. Então, quando tem a diminuição dos hormônios femininos, do estrogênio, né, isso favorece ali todas aquelas alterações no sistema genitorinário que vão favorecer o aparecimento da incontinência urinária. E gravidez, quanto mais gestações a mulher tem, mais ela sobrecarrega este assoalho pélvico. Então, são situações que esse assoalho pélvico vai sofrer sobrecarga. Então, quanto mais gestações, maiores as chances de ter incontinência quando ficar mais velha. Inclusive, uma coisa que eu acho bem legal, que você está falando da gente desmistificar, né? Eu trato muito grávida no meu consultório. E aí, sempre na minha anamnese, quando eu atendo, eu pergunto se perde urina. Daí algumas falam, só de vez em quando eu tuço, espirro, né, ou faço algum movimento. Essas mulheres que perdem na gestação, mesmo que sejam situações assim pontuais, elas têm uma chance 3 vezes maior de ter incontinência quando elas entrarem na menopausa. Então, o que seria o ideal? Essas eu já falo isso para elas, mas tem muita grávida que não sabe disso, né? E ela poderia fazer um trabalho de fortalecimento logo depois do parto para prevenir a incontinência quando ela fica mais velha. Graças a Deus, hoje em dia tem vários médicos que estão super antenados, já mandam fazer a físio, mas a gente ainda precisa falar muito isso para espalhar para a população toda aí, né? Sim, e eu fiquei surpresa quando você comentou que não é só da questão urinária, né? Não. Existem outros pequenos acidentes que a gente pode ter devido a esse problema, né? Sim, sim. E você sabe, Denise, que no grupo de vocês receberam um questionário, né? E a gente tinha um questionário de incontinência, de sexualidade, e a gente vai incluir para essa segunda turma um de incontinência fecal, porque também é algo comum. E você pensa, se a mulherada não fala do xixi, você acha que vai falar da outra? Muito menos, né? Não vai, não vai. Tem escape de fezes e escape de gases também. Escape de gases é muito comum e é muito constrangedor, né? Tudo é constrangedor, até falar, né? Para a maioria das pessoas é constrangedor. Até o jeito, até ai, como é que eu falo, né? Exatamente. É isso aí. É isso aí. Não, a pessoa não fala, a pessoa não assume isso. É muito difícil. Mas é ruim e a gente tem que acabar com isso, né? Com certeza, tem que falar mais. É maravilhoso isso que você está fazendo, difícil. E você fala muito bem, né? Uma beleza. Você falou do tripé, não sei o que. Ai, ela fez o curso bonitinho. Eu fico super feliz, porque assim, e a gente não tinha combinado nada, né? Eu falei, eu vou conversando e deixa fluir, porque é isso que eu quero que aconteça, que as pessoas vejam. E assim, tô super feliz, porque você entendeu muito a mensagem que eu quis passar, né? Parece assim que você foi lendo o meu script, né? Das ideias que eu tinha. Não, muito a professora legal. Foi boa, né? A professora convenceu. Que bom, que bom. Porque eu acho isso é algo que a gente precisa ter em mente, né? Quando eu sempre fui reticente a fazer essas coisas online. E a pandemia foi um estímulo. Mas eu acredito que com um bom comando verbal, um método bem elaborado, uma boa metodologia para aplicar, eu acho que tem aprendizado, é possível, né? Sim, claro. E eu acho que, no seu caso, por exemplo, e com esse curso, e com a distribuição que você praticamente faz desse conhecimento do corpo da gente que eu desconhecia, você vai atingir muito mais longe, né? Você vai sair você saiu da cidade de São Paulo, né? Isso, exato. E foi parar no interior, em outros estados. Nos Estados Unidos, já tinham 3 alunas americanas aí no nosso grupo. Você veio parar nos Estados Unidos, tem gente me assistindo na costa oeste, tem gente me assistindo lá de Chicago, tenho amigas de Minas Gerais, tem gente do Rio Grande do Sul assistindo, tem gente do Paraná assistindo. Então, veja o alcance que você teve, né? Não eu, você. Mas, e que vai disseminar cada vez mais. Eu acredito que você vai ajudar muitas mulheres. Ai, e muitas filhas, e muitas netas. Essa é a ideia, Mas eu acho assim que quando a gente faz uma coisa, eu acredito muito nesse método, eu percebo, por que eu criei isso? Porque eu via nas alunas que eu tinha lá no meu consultório,
essas transformações acontecendo. Então, no meu doutorado também eu estudei, peguei mulheres, a gente fez 5 encontros só, foi bem menos do que vocês. E a gente trabalhou com roda de conversa, com análise discursiva, e eram transformações muito fortes. Eu falei, gente, essa mulherada com tanta coisa boa, a gente tem que pôr isso para fora, a gente tem que trabalhar esse negócio, né? Fazer elas se descobrirem, né? Sim. Tanto que o nome da minha tese foi Ressignificando Perdas. Porque quando a gente entra nessa fase de envelhecer, pré-menopausa, a gente só ouve coisa ruim, né? É doença, é isso, é aquilo, é como se o mundo acabasse. E a gente tem que ressignificar isso. Por que que o mundo precisa acabar? Não, vamos trazer o que a gente tem de bom, né? Só que a gente tem que ser gentil com a gente mesmo, a gente tem que se cuidar para que isso aconteça, né? Não adianta que não vai cair do céu, que é o que você faz, né? Você vê, maravilhosa, faz várias coisas, busca aqui, busca ali. Essa dinâmica é muito importante, né? Aí, a primeira aula teórica é fundamental, foi o que você falou, verdade, Ana, obrigada. Essa aula tem que assistir, porque se você não assiste essa aula, vai ser diferente o aproveitamento da... Você não acha que se você não tivesse assistido, seria mais difícil de fazer a contração corretamente? Sim, sim. É legal você visualizar o que você está trabalhando. Aí você vai com mais consciência, com mais vontade, você fala, nossa, vai atingir tudo isso? Você fala assoalho, todo mundo pensa só lá embaixo, né? E não é. Não é. Por isso que quando eu tenho as hashtags, eu falo ginástica feminina, hashtag do assoalho pélvico, a postura ideal, porque passa pelo abdômen, pela respiração, pelo alinhamento, pelo quadril, por tudo, né? Ele conecta todas as partes, né? Sim, sim, conecta mesmo. E, mais importante, divulgar. Mas divulgar no sentido da gente se ajudar. Eu acho que todo assunto que é tabu precisa ser falado. Precisa ser falado. Fala-se tanto em violência da mulher, mas vamos falar de nós mesmas também, né? Muito bom. Vamos dividir isso daí, né? Isso. Então, você sabe que até você falando isso, Denise, é um assunto que eu vira e mexe a gente trata, sobre as meninas mais novas também aprenderem isso, né? Porque muitas vezes elas iniciam a vida sexual muito jovens, porque precisa ser, porque a amiga falou, porque elas viram, porque elas assistiram, e inicia essa vida sexual sem ao menos conhecer o próprio corpo. Né? E aí as chances de abuso, de experiências ruins são maiores, né? Então, poxa, vamos nos conhecer, vamos perceber o que a gente quer, vamos respeitar o nosso corpo, né? E aí esse autocuidado, esse autoconhecimento tem uma relação muito, muito estreita, né, com tudo isso. Sem dúvida, se tem. E a mulher sempre preocupada assim, ai, nossa, a minha pálpebra caiu, ai, o meu seio caiu. Gente, vamos dizer agora, meu assoalho não caiu. É isso aí. Ou se ele caiu, a gente tá levantando também. Tá ficando poderoso, melhor do que ele era antes. Tá ficando poderoso. Eu já tenho algumas amigas brincando comigo quando me telefonam. E aí, como é que tá o assoalho? Levantou? Tá em pezinho, né? Mas você sabe que pode ficar melhor do que era antes, né? Então é por isso que eu falo, ressignificar. Você pode entrar na menopausa se você nunca tinha feito nada na vida. Você resolve começar a exercitar agora, a partir da menopausa, pode ser que a sua sexualidade, seu assoalho pélvico fiquem melhores do que era antes. Dá para ficar? Sim. Dá, com certeza. Qualquer exercício que você faça corretamente, com consciência, ele vai melhorar. Ou ele deixa de piorar, o que também é um ganho, né? Sim, com certeza. A prevenção, que você pensou muito na prevenção, né? Você não tinha uma queixa específica, você foi para melhorar e para prevenir, né? Sempre. E sabe o que eu ia te perguntar, Denise? A gente mandou uns bônus. Você aproveitou, sinceramente, falando assim, o de relaxamento, as dicas nutricionais? Sim, bom, assim, tem algumas coisas do seu curso que eu gostaria de mencionar, que eu acho legal. A parte nutricional, eu li, claro, olhei. Eu sou bem seguidora dela, as pessoas que me conhecem sabem disso. A Denise gosta de salada, a Denise gosta de... Você se alimenta bem já. Que bom, que bom. Que eu me alimento corretamente, né? Sim. Então, isso é uma coisa que, para mim, serviu como confirmação daquilo que eu já faço. Então, ok. Daí, o relaxamento, e aí nós vamos entrar um pouquinho na sua sequência lá, eu acho assim, que o aquecimento
o exercício e o relaxamento, eu não consigo fazer só Tudo. Não, eu não consigo fazer separado. Para mim, o ritual Que é completo. ótimo! Que maravilhoso! Melhor ainda. O ritual é completo. E é Maravilha. exatamente o que você falou. É um aquecimento de 4 minutos, 2, 3 minutos. É muito rápido. E depois do exercício, depois do relaxamento, você vai fazer xixi. Porque ele realmente provoca, né? Como você diz, o aquecimento, as glândulas. Uma drenagem. Uma drenagem. É as glândulas linfáticas a funcionarem. Isso. Então, é muito legal isso. Você sente isso? Você tem vontade de fazer xixi depois? Tenho. Que legal. Gente, você foi muito aplicada. Você tá falando tudo certo. Ai, adorei. Rafaela, bota aí que a sua mãe é nerd, por isso que ela tá... Nossa, adorei. E, então, eu acho isso muito legal. E em termos, sei lá, de subconsciente até, você tem uma musiquinha que começa o curso. Então, assim, começa aquela musiquinha para fazer o aquecimento. A cada sessão que a gente vai, aquela musiquinha entra e depois tem uma música do relaxamento. Sim. E que é bem legal também. Então, eu acho que até a música já está um subliminar aqui. Agora é momento de mexer com o assoalho, porque essa musiquinha tá aí, porque entendeu? tem quando começa e quando termina, né, a aula, é verdade. Sim, sim. É memória musical já. Exatamente. Olha, eu não tinha nem pensado nisso, mas é verdade. Legal. Mas tem. Eu não associei nenhuma música, porque a gente sempre ouve a mesma parte dessa música. Eu não sei que música que é, mas ela já ficou como sendo, tá na hora do assoalho agora. Que legal, teu cérebro já entendeu que quando toca essa música, né, é um condicionamento, né? Sim. Que bom, legal saber isso. A música foi assim, eu faço uns podcasts, e as meninas, a Mari, as meninas que produzem, elas pegaram essa música, elas acharam legal, falaram, vamos colocar na introdução dos vídeos essa música. E é uma música agradável, né? Sim, é uma música normal, não é nada ruim, não tenho raiva da música, porque eu vou ter que fazer o exercício, entendeu? Ai, que droga, agora ela vem, né? Não. Mas você sabe, legal, porque por que a gente fez o bônus, né, da alimentação, do relaxamento? Eu faço pós-graduação de medicina do estilo de vida, que tem os pilares, o sono, alimentação, atividade física, manejo do estresse e controle de substâncias como álcool, drogas e cigarro, né? Aí, para mim, assim, as minhas aulas são bem assim, quando as aulas presenciais sempre tem o aquecimento e daquele jeito que eu expliquei, porque eu quero estimular o sistema linfático e depois as contrações musculares, vai dar vontade de fazer xixi mesmo. Então a gente, até quem tem excesso de edema, né, fica muito inchado, percebe que melhora. E eu sempre finalizo com relaxamento. As alunas adoram, né? Elas falam, Ju, faz meia hora de relaxamento em vez de... Mas por quê? Porque é pra gente treinar nessa nossa vida corrida. A gente, sei lá, eu faço isso para tentar estimular elas a buscarem alguma coisa que leve a uma que seja uma meditação ou um momento de calma nessa vida louca, né? Sim. Então eu falei, eu preciso pôr isso no curso, eu quero dar esse presente, ninguém é obrigado a fazer, mas eu penso assim, naquilo que você falou, da gente espalhar coisas boas, quem sabe alguém que nunca tinha feito vai fazer, vai gostar, e eu plantei uma sementinha para essa pessoa depois começar uma nova prática, sim, né? É um autocuidado levando ao outro, né? Isso, eu tinha essa coisa de sempre querer fazer uma meditação, mas não conseguir. E acabar não iniciando. Então, como eu resolvi fazer isso nessa sequência, o que você fala de relaxamento, da maneira como ele acontece, leva a gente a uma meditação, né? Sim. Acaba induzindo o nosso cérebro a pensar em determinadas coisas que você estimula a gente para fazer no final. Então, passou a ser também uma prática que, se eu não estou com vontade de fazer o assoalho, pelo menos essa pequena meditação, eu sinto falta dela também agora. Então, eu já estou com duas dependências, né? Que legal, que ótimo. Estou com duas dependências, porque realmente o sono melhorou muito depois disso. Tem com certeza uma repercussão no sono, né? Você já tinha uma alimentação boa, mas eu falo assim, às vezes alguém vai fazer o programa de exercícios, mas está um pouco acima do peso. A gente sabe que sobrepeso é fator de risco para o assoalho pélvico, principalmente para incontinência urinária, incontinência fecal. Então eu falei, eu vou dar ferramentas, né? Assim, levemente. E aí cada um vai aproveitar mais aquela que for
sei lá, que cair melhor, né? E agora, Sim, nessa sim. nova turma, eles vão receber um vídeo para cuidados com a pele. A Regina Stelli, que é uma esteticista que fez live comigo, então como limpar a pele, como passar, que tipo de produto passar, então vai ser legal, vai ser um outro autocuidado, né, que vai vir Ah, nessa tá. turma também. Para quem não conhece, né, tem a fase 1, que são 2 semanas, então são 14 dias de exercícios mais básicos. E aí a fase 2 é a ginástica, que daí tem o aquecimento e tem exercícios variados. Então você tem também 14 aulas para ir mudando, né? Você pode Sim, manter desse jeito, não fazer sempre a sim. mesma, Não, né? eu faço justamente assim, eu faço aleatório. Eu falo, hoje eu vou na aula 10 porque eu me lembro que a aula 10 é uma coisa específica de em pé, deitado e sentado, que é legal, que pega 3 posições. Isso, Ou isso. então eu vou, olha, eu vou mais avançada, porque hoje eu quero trabalhar com equilíbrio, porque eu estou um pouco sem equilíbrio, né? Que legal. E é legal trabalhar o equilíbrio. Você sabe se É você está bem importante. quando você faz os exercícios da semana 3 e 4 e você não consegue se equilibrar sozinha. Você fala, não estou bem, né? Porque não estou Preciso ficar conseguindo. mais nesses aí, mas é bem isso. Porque você vê, e o assoalho, você sente que o assoalho pélvico te ajuda no equilíbrio? Quando você Sim, ativa, ele te dá mais equilíbrio? sim. Esse é o grande descobrimento que eu tive desse curso. O quanto o assoalho pode nos ajudar em várias coisas no nosso corpo. Com força, com equilíbrio. Que Sim. legal. Fora essas questões que a gente já conversou aí da região vaginal e anal, seria isso para o resto do corpo, vamos chamar assim, né? Para o resto do É. corpo. Sim, Que daí ele é a ajuda muito. ginástica feminina, né? Que a fase inicial seria um foco muito maior na parte geniturinária, e a fase da ginástica feminina é realmente o corpo todo. E aí, uma outra coisa que eu penso é assim: a gente está trabalhando aí nesses exercícios, flexibilidade, força, coordenação, equilíbrio, né? Sim, Postura, respiração. Mas para que. E eu até coloquei aí vários vídeos, a Mari, que faz os meus videozinhos, falando sobre o que é um treino intenso, como é que a gente trabalha o corpo. Você já faz a Zumba pode ser considerado um baita exercício aeróbico, mas para quem não faz, é muito importante complementar, né? Então, sei lá, eu faço só a ginástica feminina, eu estou trabalhando mais a parte muscular. Seria legal, de repente, eu inserir uma caminhada, uma bike, alguma coisa aeróbica para complementar. tem um termo lá no interior que agora eu vou passar para vocês em cadeia nacional. Existe o verbo, no caso da incontinência urinária, existe o verbo urinar e existe o verbo mijar. E existe uma expressão que diz assim, mijei de dar risada. Então, mulheres do Brasil, vamos rir sem mijar. Não é É verdade? verdade, perfeito, perfeito. É isso aí. É a dica da live, é a dica É da a dica noite, da né? live, entendeu? Não vamos mais fazer isso, Não, vamos não. só Vamos rir. rir sem molhar as calças, né? Sem molhar as calças, sem molhar as calças, É isso exatamente. aí. Denise, eu queria te agradecer novamente pela sua disponibilidade, pela sua facilidade em trazer as coisas, em contar. Fiquei super feliz que você aprendeu, ó, do jeitinho que eu imaginei, você foi lá e aprendeu. Adorei. E tomara que as pessoas tenham aproveitado esse compartilhamento, porque é diferente eu falar Sim, e você contar como foi, assim, muito rico. Agradeço demais a sua participação, foi não por demais. isso.